E hoje estamos aqui em um cafezal, ao lado de um pé de café amarelo. E o programa Memórias Botucatu retratará a história da Fazenda Lajeado, uma história muito rica que começa lá em 1934, quando passa da pessoa física para o governo federal e passa a ser uma fazenda experimental. Diga-se de passagem, uma das fazendas mais famosas de todo o Brasil. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai menina, meu amor, branca flor do cafezal. Era a florada, lindo véu de branca renda, se estendeu sobre a fazenda, qual o manto nupcial. E de mãos dadas fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada pela flor do cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai menina, meu amor, branca flor do cafezal. Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto, morre a flor e nasce o fruto no lugar de cada flor. Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto, morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. E o Eduardo vai explicar pra gente o que vem ser essa estrutura aqui. Então, é nessa estrutura aqui que começava todo o processo de tratamento do café. Então, se a gente conseguisse imaginar essa fazenda com 1 milhão de pés de café plantados, isso tudo vindo, na realidade, da roça, através de transporte com carroça, né? Não tinha outro meio, carroça, burro, né? Então o café chegava aqui, e aqui começava todo um processo de tratamento do grão do café, que ia terminar depois na máquina de beneficiamento. Então aqui o café ele era colocado, aqui começava um processo com água, tá certo? Existia uma caixa que reservava essa água, o café começava a passar pelo processo de lavagem e a partir daqui ele era conduzido para os canais, onde ele era tratado e a partir daí ele era distribuído nos terreiros para o processo de secagem. Então, se a gente começar a enxergar um pouco o tamanho e a importância que essa estrutura da fazenda do Lajeado tem, realmente a gente vai registrar assim, foi uma das mais importantes fazendas produtoras de café da nossa região. Por isso, eu até acredito que a própria proteção que hoje nós temos através do tombamento se justifica até em função disso, porque poucas fazendas restaram nessa nossa região intactas, preservadas e protegidas como a Fazenda Lajeado.
Eduardo, eu imagino, né? Antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje, né? O café, quando vinha, você disse que vinha de carroça, quando chegava aqui, ele chegava muito sujo ou não? Ele chegava, na realidade, trazendo aqui a terra da nossa região, aqui a terra roxa, a terra vermelha, não é? Vem do italiano, né? O rosso é vermelho. Então essa terra roxa, ela grudava no grão. Ela aderia ao grão do café. Então, quando o café chegava aqui, eles já aproveitavam e faziam as duas coisas. Eles faziam a limpeza, uma pré-limpeza já do café, e ao mesmo tempo começava o processo de transporte do grão. Então, a partir desse ponto aqui que nós estamos, até o final, todo o processo era feito através de água. Então são vários canais que nós vamos ver depois, que transportando esse café, faziam com que o café fosse distribuído nos 3 níveis de terreiro. E a partir daí começava o processo de secagem pelo sol. Aqui começava, na realidade, o processo que teve início lá naquela estrutura que nós mostramos anteriormente, quando o café começava a passar pelo processo de limpeza e lavagem. Então, nessas canaletas todas que a gente está vendo aqui, e numas outras que vão aparecer, todo o grão do café ficava nessas estruturas com água, tá certo? E aqui começava todo um processo que fazia com que o grão do café ficasse cada vez mais limpo e pronto para o processo de secagem no terreiro. Então essa estrutura original, toda ela montada aqui, aparece também o prédio do despolpador, que era onde ocorria o processo de retirada daquela casca mais grossa do café, para começar um processo de secagem já do grão diretamente no terreiro. Nós estamos aqui num barracão bastante antigo e o Eduardo vai explicar para a gente qual era a função desse barracão, Eduardo. Então, esse prédio aqui, na realidade, é o ponto final daquele processo que a gente mostrou lá em cima no início, em que termina o processo de limpeza do grão do café, fazendo o processo de despolpamento. A partir daqui, sim, o grão já vai direto, através de tubulações, ele vai direto até o terreiro, onde tem o aqueduto, que vai fazer a distribuição do grão para o começo do processo de secagem. Até aqui, nós estamos trabalhando com água, nós estamos trabalhando com o transporte desse grão através de água e fazendo todo um processo, toda uma técnica de seleção dos grãos de melhor qualidade, em relação aos grãos de qualidade inferior. A partir daqui, sim, o processo vai começar no terreiro, onde tem início a secagem do grão, que é feito diretamente no sol. A poucos metros aqui do prédio do despolpador onde nós estivemos, a gente ainda verifica aqui o leito da antiga ferrovia que passava pela Fazenda Lajeado, vindo de Vitoriana, que na ocasião era identificado como Vitória, Porto Martins, hoje o atual Rio Bonito, passando aqui por cima da parte do primeiro piso do terreiro de secagem do café e indo em direção à estação que existe até hoje aqui dentro, que hoje é uma escola, funciona aqui dentro uma escola. Este leito era o leito da ferrovia, o trem passava aqui por dentro da Fazenda Lajeado e daqui ele retirava então o grão de café que era levado para São Paulo e depois posteriormente para Santos para exportação. Depois de passar pelo processo de limpeza lá no prédio que nós tivemos, que é o prédio do despolpador, o café ele era transportado em cima dessa canaleta que existe nesses arcos de tijolo, que é um aqueduto. Então o café ele era transportado em cima dessa canaleta e ele era distribuído nesse terreiro para secagem. Aqui tinha, na realidade, início o processo. Só que quando esse grão estava pronto, estava seco, ele tinha que ser retirado daqui para ser levado até o prédio da máquina, onde ele ia passar pelo processo de limpeza, beneficiamento e classificação. E isso era feito de que maneira? Em cima desse terreiro existia um trilho, uma vagoneta de madeira que trazia o grão até esse ponto que nós estamos aqui. A vagoneta vinha com o grão do café seco nessa direção, chegando aqui nesse ponto, fazia um processo de girar essa roda e fazer com que a vagoneta seguisse então em direção àquele prédio ali, que é o prédio da tulha de ligação dos terreiros 1 com o terreiro 3. Então esse era o processo que existia para tirar o café daqui e dar início ao processo então de limpeza do grão e classificação. Olha, a vagoneta saía daquele ponto lá do terreiro que nós estamos vendo agora, sobre trilho, ela passava neste pontilhão que está aparecendo e ela entrava dentro desse prédio aqui, que é uma tulha de passagem entre o terreiro, o primeiro piso do terreiro e o terceiro piso. E aqui nós temos então a vagoneta original de madeira, que foi usada na Fazenda Lajeado para retirar o café seco do terreiro e levar então até a máquina de beneficiamento. E o funcionamento dela é bastante simples. Na realidade ela tem um movimento, ela é fácil de movimentar, olha. Basculando, o grão do café acabava caindo. Como o chão desse prédio ele é vazado,
ele é vazado, o grão acabava caindo na parte de baixo, onde existe como se fosse um grande funil, é uma moega, e lá uma outra vagoneta igual esta levava o café até o prédio da máquina de beneficiamento. Esse era o processo, a engenharia do processo de transporte do grão da Fazenda Lajeado. Este barracão ele foi construído na época que aqui na Fazenda Lajeado funcionou a Estação Experimental do Café, que era ligada ao governo federal. Então, lá ao fundo nós estamos vendo uma estrutura que era um secador de café a lenha. Ele era utilizado não só na questão assim de tentar buscar uma alternativa para a secagem do café no terreiro, que dependia do tempo, mas também para testar a tecnologia. Eram novos equipamentos que estavam sendo lançados no mercado. E logo aqui mais para frente nós temos toda uma estrutura, inclusive um equipamento fabricado aqui em Botucatu pelo Milanese, utilizado para trabalhar com processamento de mandioca. Então esse equipamento foi montado na época do governo federal. Bom, nós estamos aqui ao lado do secador de café a lenha. Tá? E o processo é muito simples. O café ele era colocado na parte superior, aí ele vinha caindo dentro dessa estrutura e em seguida ele era novamente transportado para a parte de cima através desse sistema que é um elevador de caneca, e novamente ele caía lá na parte superior e refazia o processo. E lá na frente nós temos então a estrutura do forno, que utilizava a lenha para fazer a secagem do grão de café. Isso tudo é importante lembrar que eram procedimentos que estavam sendo utilizados pela Fazenda na época do governo federal, década de 30, 40, para tentar eliminar um pouco a dependência da secagem do café no terreiro, que dependia do sol. Então isso já era um procedimento que hoje é muito comum, né, com equipamentos, mas naquela época era um procedimento inovador para a secagem do grão através do processo de secagem a lenha. Nós estamos vendo aqui a parte externa do prédio da tulha, que nós tivemos anteriormente, que é a tulha de passagem dos níveis do terreiro, entre o primeiro nível e o terceiro nível. Quando o café ele era descarregado com a vagoneta, caía dentro de um funil, que é uma moega, e aí aqui no final ele era novamente colocado numa segunda vagoneta. Então a estrutura é exatamente esta, original é essa daqui, e daqui o café seguia então em cima novamente de trilhos até o prédio da máquina de beneficiamento. Então esse era o processo que fazia o transporte dos grãos secos do primeiro piso até o terceiro piso, que é o último, em direção já ao prédio da máquina. Agora você estava falando uma curiosidade, né? Eu gostaria que você falasse para o telespectador a respeito desse funil aí de madeira, né? Que é uma curiosidade até um tanto curiosa. Na realidade é o seguinte, o café ele não pode ter contato com umidade. E o tijolo, a parede de alvenaria, ela deixa passar a umidade. Então nesse caso aqui, nós temos a parede de tijolo por fora, mas por dentro existe uma proteção que é feita com madeira, com tábua. Então o café ele não fica em contato com o tijolo, ele fica em contato sim com uma estrutura de madeira de tábua. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sabiá, quando canta é só tristeza desde o lugar onde ele está. Eu sou como um sabiá, quando canta é só tristeza desde o galho onde ele está. Nessa viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá da mata passarada, príncipe em Barueri. Quando chega a madrugada, lá da mata. O Eduardo vai explicar pra gente qual era o funcionamento dessa bica aqui, Eduardo. Então, essa é uma das várias bicas que existem aqui na estrutura dos terreiros do café da Fazenda Lajeado, que servia para transportar o café desde lá do início do processo, lá no prédio do despolpador, até esse piso aqui, que é o terceiro. Então o café ele caía por esta bica, aqui existia um carrinho pronto para receber esse grão, a água que vinha transportando esse café saía por dentro de uma estrutura subterrânea em direção ao rio, e o café começava o processo então de ser esparramado aqui no terreiro para o início do processo de secagem.
Eu gostaria que o Eduardo matasse uma curiosidade minha, aliás, de muita gente, né, Eduardo? Por que existe esse semicírculo aqui em todos os terreiros de café? Não, na realidade aqui é um detalhe interessante. Às vezes as pessoas ficam curiosas, é uma coisa muito simples. Eu expliquei anteriormente que o café, ele não pode ter contato com umidade. Então no final da tarde, todo o café que estava esparramado pelo piso de secagem, ele é amontoado, o monte é coberto, e aí o que acontece? Se eventualmente à noite chove, como o nível de inclinação do terreiro, ele vem no sentido da minha direita para a minha esquerda, o que acaba acontecendo? A água bate nessa mureta e desvia, ela não passa por baixo do monte, então ela não deixa a umidade chegar em contato com o grão. Então isso faz com que o café não tenha contato com a umidade. É um detalhe simples, engenhoso, lógico, mas é para evitar exatamente isso, evitar que o café tenha contato com a umidade no processo de secagem. Bom, como nós vimos anteriormente, o café saía então daquela tulha de passagem, em cima na vagoneta, em cima do trilho, atravessava esse piso de terreiro, e em seguida, esse café então ele era transportado pelo pontilhão que une o terreiro até o prédio da tulha, que na realidade é o prédio mais importante da fazenda de café. É nesse prédio que o café ganha valor, é nesse prédio que o café agrega valor, porque aqui ele passa por todo um processo de limpeza, classificação, ele é ensacado, então é a partir desse prédio que o café passa a ter valor. Esse é o prédio mais importante de uma fazenda de café. No nosso caso, ele está identificado, é uma marca já bastante tradicional, que é a Fazenda Lajado 1934, que foi quando o governo federal investiu na modernização de toda essa estrutura que a gente está apresentando hoje para vocês. Nós estamos aqui na Tulha do Lajado e o Eduardo vai explicar para a gente as curiosidades desse prédio aqui, Eduardo. Então, esse prédio, como eu havia comentado, é o prédio mais importante da fazenda, porque aqui é que você transforma o café em dinheiro. E o que ocorria aqui? Qual que era o processo? Na realidade, o grão do café, ele permanece nessa parte de cima que nós estamos vendo aqui, que é a parte que armazena o grão. O grão entrou através daquele pontilhão com a vagoneta, como nós mostramos, e aí ele é descarregado dentro desses cômodos e em seguida ele desce, ele cai por gravidade através daquele condutor, onde tem início o processo então de beneficiamento, de limpeza e de selecionamento desse grão. Então é através desse condutor aí de madeira que o grão sai do prédio, da parte de cima do prédio e vem aqui para a parte de baixo do porão, onde nós temos a máquina de beneficiamento. Nós estamos vendo agora a placa de identificação datada de 1935, da máquina de beneficiamento de café fabricada pelas Indústrias Blasi, aqui de Botucatu. É importante a gente lembrar que a Indústria Blasi foi a mais importante fábrica de equipamento para processamento de café do Brasil. Esse equipamento foi comprado em 1935 pelo governo federal e está instalado aqui nesse prédio, e é através dele que o café, então, tinha todo o processo de limpeza, classificação, terminando com o ensaque final para sair daqui, sim, pronto para ser comercializado, pronto para ser exportado. Esse prédio ele é aberto à população através de agendamento prévio, quando nós trazemos os nossos visitantes até aqui, acompanhados de monitores. E o Eduardo estava contando para mim que, além de ser fabricado pelos Blasi aqui em Botucatu, essa era uma das máquinas mais modernas de todo o Brasil, Eduardo. Na realidade, quando o governo federal comprou a Fazenda Lajado, no início da década de 1930, evidentemente que, como aqui foi montada uma estação de pesquisa de café, o governo teve a preocupação também de colocar aqui o equipamento que fosse o top de linha. O melhor equipamento, o mais moderno, o que tivesse os recursos todos para trabalhar da melhor maneira possível. Então, essa escolha acabou recaindo na Indústria Blasi, que coincidentemente era de Botucatu. Isso foi uma coincidência, na realidade. Mas a Indústria Blasi fabricava o equipamento que tinha não só os requisitos técnicos assim mais avançados, mas também dizem, as pessoas que operavam esse equipamento, que ele era um equipamento de uma manutenção extremamente fácil, a operação dela também era extremamente simples. E isso fazia, na realidade, uma diferença muito grande em relação à concorrência. Contam até que quando a concorrência descobria os requisitos que a Blasi tinha implantado no equipamento, ela ficava surpresa, porque ela falava, puxa, mas por que nós não descobrimos isso antes? Por que nós não implantamos isso antes? Mas era uma característica da fábrica da Indústrias Blasi aqui de Botucatu. Eu tenho visto que essa máquina aqui é enorme, né? Você tem ideia de quantas pessoas, funcionários, trabalhavam com esse equipamento? Não, na realidade, esse equipamento, apesar de ser um equipamento bastante
bastante grande, bastante complexo, ele não demanda um número muito grande de pessoas. Normalmente, as fazendas de beneficiamento, as empresas que têm beneficiamento de café, trabalham com um maquinista, que é o profissional que opera o equipamento, que faz toda a parte de regulagem, e trabalha com 2 ou 3 pessoas auxiliando, né, na questão da retirada das sacas de café quando estão já no ponto de peso, amarrando também, costurando na realidade esse saco. Então, um equipamento desse não requer assim, uma estrutura muito grande, porque ele praticamente ele funciona de uma maneira bastante coordenada. É um equipamento que tem todo um procedimento bem montado, então tendo um maquinista que é o operador principal, com mais 2 ou 3 pessoas você opera ele normalmente. E você tem ideias de quantos sacos eram produzidos diariamente? Não, aí no caso seria essa capacidade era calculada em arroba. Eu não vou me recordar agora, no momento, qual seria a capacidade desse equipamento. Cada equipamento desses tinha uma capacidade máxima. A gente só pode imaginar que é um equipamento bastante assim grande, porque ele saía com, na realidade, 9 bicas. Em cada uma dessas bicas sai um tipo de grão de café, né? Seja pelo tamanho, né? Um grão pelo tamanho, que é classificado pela peneira, ou também pelo peso, que é a densidade. Isso que vocês estão vendo aí é uma peneira, é o modelo da peneira usada pela máquina de classificação de café. Então ela tem orifícios de tamanhos diferentes, que faz exatamente a classificação do grão pelo tamanho do grão. Então do grão de maior tamanho até o grão de menor tamanho. E isso depois vai sair no final separado em cada saca de café. Então você vai ter as peneiras 17, 18 separadas pelo tamanho. Isso é importante porque é isso que faz a classificação do grão. Um dia nós fomos procurados pelo nosso amigo Ramiro Viola, informando que um senhor de Bauru, o senhor Geraldo Pinheiro de Matos, queria oferecer para o museu uma máquina de beneficiamento de café. Então nós fomos até Bauru para conhecer o equipamento. Na realidade o equipamento é esse que está aparecendo aqui e que chegou desse jeito, né, meio desmontado, e nós conseguimos encaminhar esse equipamento para a empresa da Andréia Agrimport, que é de Limeira, e é importante falar isso, sem nenhum custo, né, na base da parceria. Essa empresa restaurou o equipamento, completamente o equipamento, e o equipamento também está exposto aqui ao lado da máquina Blase. Esse equipamento está aqui, ele é da década de 50, tá? E repetindo, ele foi doado pelo senhor Geraldo José Pinheiro de Matos, que reside até hoje em Bauru e virou um parceiro nosso pela doação dessa máquina. Então, agora nós estamos vendo aí o equipamento doado lá pelo senhor Geraldo de Bauru, completamente restaurado pela empresa da Andréia de Limeira, né? Repetindo, esse equipamento é da década de 50, inteirinho confeccionado em madeira, coisa que atualmente já não é mais utilizado, e ele realmente tem se tornado uma grande atração para os nossos visitantes, não só pelo capricho, né, de restauro, mas também para mostrar comparativamente a diferença de equipamentos. Um equipamento de pequeno porte em relação ao equipamento de grande porte, que é esse fabricado pela Indústrias Blase. Você tinha dito que a máquina do Blase beneficiava cerca de 9 sacos de café, né? 9 bicas, né? Essa daqui, quantos sacos de café ela faz? Não, na realidade, a máquina do Blase ela tinha a possibilidade de retirada de 9 bicas diferentes de café. Essa daqui, na realidade, tirava 3 bicas só. Então é um equipamento bem diferente daquele anterior, do grande, do Blase, mas é muito importante porque foi um equipamento muito utilizado, não só no interior de São Paulo, como também em várias partes do Brasil. Agora, Eduardo, o pessoal pode vir visitar, e quais são os horários que eles podem vir fazer uma visita nesse local aqui? Então, esses espaços nós abrimos através de agendamento prévio. O agendamento é feito direto pela internet, na própria página da faculdade, da página da Faculdade de Ciências Agronômicas, e as visitas podem ser agendadas de segunda a sexta, das 9 às 11 e das 2 às 5 da tarde. Com esses agendamentos nós temos os monitores que acompanham o grupo, e aí a pessoa vai poder entrar no prédio, conhecer esses prédios aqui, conhecer esses equipamentos que nós estamos mostrando hoje para vocês. Nós estamos agora aqui num corredor lateral externo do prédio da Túlia, e só para as pessoas terem uma ideia de tamanho, a diferença de altura entre esse piso que nós estamos e o primeiro piso do terreiro, lá onde tem a vagoneta que eu mostrei inicialmente, na realidade são 15 metros, corresponde a um prédio de 5 andares. Né? E do piso aqui onde nós estamos até ao próprio pontilhão de entrada da Túlia são 7 metros de altura. Eduardo, muitos pensam, e eu pensava também, que aqui era o lugar onde prendia os escravos. Então essa ideia é totalmente descartável. Não, lamentavelmente não era aqui. Não era aqui. O que a gente vê aqui com grade que chama atenção, na realidade era um depósito, era um espaço para guarda de material. Na realidade o que a gente sabe de informações, mas através de informações verbais, é que o barracão, né, o alojamento
onde ficavam os escravos, não é localizado nesse núcleo, é um pouco distante daqui. E também não existe nenhum tipo de vestígio aparente desse local hoje. Eduardo, por que essa diferença tão enorme de altura? Na realidade, o que foi feito aqui foi aproveitar o próprio desenho, a topografia do terreno original, né, para favorecer todo o trabalho de condução do café. Então, quando você aproveitou esse desenho e fez esse desnível, né, de 15 metros, você começa utilizando a água para transportar o café e por gravidade você faz o café sair daquele primeiro ponto que nós tivemos até chegar aqui sem praticamente nenhum esforço físico. É a própria gravidade que faz com que a água desça. É o terreno que facilita esse tipo de processo. Naquele primeiro, lá quando a gente viu aquela primeira caixa, lá logo no início do programa, para esse nível que nós estamos, quantos metros aproximadamente dá? Eu colocaria, se nós temos 15, eu colocaria mais uns 5, 6 metros em relação àquele piso. Então, se a gente for calcular, dá uns 22, 23 metros de altura de diferença entre este piso que nós estamos e o primeiro lá, onde começava o processo de lavagem do café. Uma diferença de altura bastante significativa, não é, Eduardo? Sim, bastante significativa e mostrando, na realidade, o uso da engenharia, né, de conceitos de engenharia a favor do funcionamento da fazenda. Então, é uma coisa assim, realmente muito, muito interessante você perceber essa diferença, favorecendo o trabalho de transporte dos grãos. Ele começa sendo transportado por água e termina aqui onde nós vemos, seguindo todo esse desenho da própria topografia do terreno. Nessa viola o canto é gênio de verdade. Cada toada representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Pois o Jeca quando canta dá vontade de chorar. E o choro que vem caindo devagar vai se sumindo como as águas vão pro mar. E o choro que vem caindo devagar vai se sumindo como as águas vão pro mar. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Agora nós vamos sair um pouquinho do conceito de café e vamos no projeto de arqueologia no campo. E o Eduardo vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Então, em 2007, nós atraímos aqui para Botucatu uma das mais importantes empresas de arqueologia do Brasil, chama Zanetini Arqueologia, virou parceira nossa. E essa empresa vem desenvolvendo vários trabalhos, não só aqui dentro das fazendas Lajado e de Gárdia, mas também aqui no município. E em 2009, quando faziam perfurações aqui ao redor do conjunto histórico, foi encontrada uma estrutura de tijolo, tá, logo abaixo do gramado, e que essa estrutura, inclusive até agora, a gente não tem exatamente assim uma finalidade do que seria isso. Então essa estrutura está protegida, está preservada e ela está sendo objeto de estudos para saber exatamente qual seria a finalidade disso. Então está bem próximo aqui do conjunto histórico, né? Está ao lado aqui do terreiro de café e foi encontrado em 2009. Isso é um achado arqueológico. Então às vezes as pessoas se perguntam, né, o que é encontrar, né, um sítio arqueológico? O que é isso? É exatamente isso que a gente está vendo aqui, né? É uma estrutura de tijolo que estava logo abaixo do gramado, protegido, escondido, né? A gente não conhecia, e foi então objeto dessa identificação em 2009 pela Zanetini. A quantos centímetros mais ou menos ela está do gramado? Em alguns locais ela chega, por exemplo, a 5, 6 centímetros, em outros você vai perceber, por exemplo, 10 centímetros, 20, mas é uma coisa que está bem próximo da superfície, bem próximo. Foi feita uma limpeza superficial, que é o correto, não foi mexido nada, não foi tirado nada, e esses tijolos têm que ser preservados aí, até para funcionar também como base de informação, como banco de dados. E você tem ideia, nessa extensão toda, qual é a dimensão, qual é a área de que está com esses tijolos aí? Olha, ela tem aproximadamente uns 5 metros por 4, mais ou menos seria isso. É meio irregular, não é uma coisa muito regular. Então, calcula aí 20, 25 metros quadrados de área, de piso.
Eu queria que o Eduardo matasse uma curiosidade minha, acho que talvez até de grande parte da população botucatuense. Por que Fazenda Lajeado? Provavelmente esse nome veio da existência de uma grande laje de pedra aqui na região da Fazenda Lajeado, no núcleo da Fazenda Lajeado. Nós podemos ver aqui à direita, próximo ao lago aqui, uma estrutura de pedra que ela aparece, é fácil de você enxergar. E provavelmente a partir daí começou a se identificar como Fazenda da Laje, Fazenda da Laje. E daí para Fazenda Lajeado foi um passo. Provavelmente foi essa a origem do nome de Fazenda Lajeado. Bom, aqui nós estamos vendo um trator de esteira da marca Fiat, fabricado na Itália. Esse equipamento era utilizado na época da Estação Experimental de Botucatu. Ele foi inteirinho restaurado e está aqui exposto juntamente com alguns implementos. Lá no fundo nós temos uma lâmina, depois nós temos também aqui alguns arados usados na época da Estação Experimental. Alguns equipamentos inclusive são importados, tá? Estão todos expostos aqui para os nossos visitantes poderem conhecer um pouco, não só o equipamento, mas também a tecnologia, como avançou. Hoje em dia você tem equipamentos muito modernos, né? Mas todo mundo precisa conhecer esse tipo de equipamento para saber como nós passamos, né, pela tecnologia, né? Como a coisa avançou, né? Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E estamos aqui com o Jefferson Sanches, ele que é formado na Unesp de Assis, né? E hoje faz mestrado lá na Unicamp, em Campinas. E ele estudioso, pesquisador, historiador aqui da Fazenda Lajeado, em Botucatu. Eu gostaria de saber de você, Jefferson, que você contasse pra gente, pro programa As Memórias Botucatu, sobre a crise que aconteceu lá em 1929. Isso, na verdade, essa crise que vai se abater em 1929, né, ela vai ser uma das vai ser a maior crise financeira ocorrida durante o século XX, né, que vai ser a quebra, o famoso crack de Wall Street, né, em 1929, em outubro de 1929, e devido, né, ao caráter ao efeito dominó causado por essa crise, ela vai abater aí diretamente sobre a cafeicultura nacional. Também, né, a gente deve lembrar que a cafeicultura brasileira naquele período passava por um período de superprodução, ou seja, ela produzia muito mais daquilo que era vendido. Esse estoque que sobrava, né, aquilo que não era vendido era estocado e posteriormente revendido em períodos de baixa no mercado internacional.
como há essa retração da economia, né, as vendas elas diminuem, esse estoque ele passa a sobrar muito, havendo assim então aí uma crise se abatendo sobre a cafeicultura nacional já a partir do final de 1929 e se instaurando de uma maneira mais efetiva a partir de 1930. Também, né, a queda na qualidade, a queda das vendas do produto brasileiro também vai ser devido ao aumento da concorrência, né? A concorrência, principalmente a Colômbia e alguns países africanos e alguns países também da América Central, eles vão possuir, né, um produto de uma qualidade infinitamente melhor do que o brasileiro, né? Isso aí devido a questões de preparo, de manuseio do café e principalmente no processo que vai levar ao secamento do café e posteriormente ao ensacamento do café. Logo, haverá necessidade então de se melhorar a produção do café brasileiro, do produto nacional, e demandando assim uma postura, digamos que mais ativa, né? Mais pronta do governo federal para a melhora da qualidade do produto nacional do café brasileiro, né? Visto que naquele período o café ele era responsável por 70% das divisas nacionais, né? Ou seja, a riqueza brasileira ela era produzida em 70% pela venda do café. Então havia a necessidade de uma melhora imediata da qualidade para combater a concorrência nacional. E foi aí em 1934 que o governo federal resolveu assumir todo esse custo e montou aqui a Fazenda Lajeado? Isso, perfeitamente. Eles comparecem aqui a Botucatu para verificar as condições existentes na Fazenda Lajeado. A Fazenda Lajeado, que desde o século XIX produzia café, né, era uma propriedade, né, era uma propriedade que cafeeira de referência aqui na zona sorocabana. Em 1934, o Serviço Técnico do Café assume a Fazenda Lajeado com o intuito de transformá-la em estação experimental do café, onde que a principal função dela não seria produzir café, né, mas sim promover, fomentar pesquisa e desenvolvimento em tecnologia para a cafeicultura para melhorar o produto brasileiro. A partir de então, mostra-se a necessidade de inserir aí tecnologia, de inserir ciência na produção do café brasileiro. E houve melhora nisso tudo ou não? Olha, pelos indícios, por aquilo que a gente vê, a estação experimental ela passou ela começou ela foi primeiro, né, para Botucatu ela representou aí em 1930, 1920 essa questão do progresso, da modernidade, ela estava muito em voga, né, e para a cidade isso foi um feito significativo, tanto que, né, o ministro da Agricultura na época, o Odilon Braga, ele compareceu ao lançamento da pedra fundamental da diretoria da estação experimental, né, e aí os diversos relatórios que foram produzidos naquele período vão mostrar assim, né, o interesse e também o desenvolvimento de algumas experiências, de algumas pesquisas relacionadas à melhora da produção do café, da melhora do produto dentro daquela estação, né? Vale lembrar também que naquele período, devido a uma inconstância de verba, uma inconstância, né, de recursos passados pelo governo federal, né, a pesquisa ela vai, as atividades na estação experimental elas vão ficar um pouquinho prejudicadas, mas logo de cara ela representou sim, né, uma mudança significativa dentro do contexto da cafeicultura nacional do período. Jeffrey, eu queria perguntar para você o que a cidade ganhou com essa vinda da Fazenda Experimental aqui em Botucatu. Primeiro, né, Botucatu passa a ser um centro de referência na cafeicultura nacional. Isso já se a gente fosse citar somente isso, já seria algo de grande monta, né, algo realmente importante, porque, como a gente já citou, já falou, Botucatu era uma zona produtora de destaque dentro da Sorocabana, né, da região da Sorocabana, e Botucatu então passa a
a ser um centro de referência de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia voltada para a cafeicultura na década de 1930. Né? Nós tínhamos também aí outros institutos, como o Instituto Agronômico de Campinas, né? A Exalc, a Luiz de Queiroz em Piracicaba, né? Que hoje é a USP, e Botucatu, então, passa de certa forma também a pertencer a estação experimental, né, do Lajeado. Ela tinha como princípio, ela tinha como ideia principal, né, pertencer aí, né, a esse hall de grandes instituições de pesquisa agronômica no Brasil na década de 30. Vale salientar também, né, que essa estação experimental ela trouxe recursos para a cidade relacionados a investimentos na fazenda, né, porque quando o serviço técnico do café assume aquela fazenda, ela estava, digamos assim, numa situação não tão, né, agradável, né, devido à crise que se abateu, né, não somente em Botucatu, mas diversas fazendas fecharam ou então tiveram uma drástica redução na sua produção, né, e praticamente quando o governo assume a estação aqui em Botucatu, ele encontra aqui num estado praticamente de abandono, né, devido à escassez de recursos. E também Botucatu se transforma num centro de pesquisa, né, para a cafeicultura nacional. O café era o principal produto da economia naquele período. E também, não somente isso, essa questão de modernidade e de progresso, a estação experimental ela vai ser mais uma, né, dos feitos que vão acontecer em 1930. Aqui em Botucatu nós temos, Botucatu já se destacava naquele período por ser um centro de formação educacional no estado de São Paulo, né, de relevância, e também nós teremos aí outras, por exemplo, o início do calçamento de algumas ruas da cidade, como mostram, né, alguns jornais da época, também a construção do novo Paço Municipal, né, se eu não me engano também a construção da nova catedral. Então todos esses feitos, né, todas essas realizações vão dar aí todo um ar de modernidade, de progresso, né, que a elite botucatuense então pretendia naquele período. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai menina, meu amor, branca flor do cafezal. Era florada, lindo véu de branca renda, se estendeu sobre a fazenda, qual um manto nupcial. E de mãos dadas fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada pela flor do cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai menina, meu amor, branca flor do cafezal. Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto, morre a flor e nasce o fruto no lugar de cada flor. Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto, morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Estamos aqui com o João Carlos Figueroa, ele que é presidente do Centro Cultural de Botucatu e vai contar um pouquinho pra gente como é que a Fazenda Lajeado entrou na história de Botucatu, João. Então, Nenê, você vê, a Fazenda Lajeado, ela tem uma importância muito grande para Botucatu, não porque ela é um patrimônio que foi resgatado, que permanece funcionando e que está aí para todos os botucatuenses visitarem.
porque até nisso nós demos sorte. A Fazenda Lajeado, ela é muito importante na história da implantação do café em Botucatu. A fazenda é de 1870. Ela foi criada por vários plantadores, entre eles o capitão Tito Correia de Melo, que foi proprietário da Fazenda Lajeado, que era um professor na cidade de Rio Claro, que era um secretário da Câmara de Vereadores na cidade do Rio Claro, e que, se transferindo para Itapetininga, acabou se ligando à família, aos descendentes da família José Gomes Pinheiro, né? Ele, casado com uma das filhas, veio para Botucatu e acabou se transformando num proprietário de uma grande fazenda, a principal unidade de produção do café na nossa cidade, que em 1920 tinha plantados e produzindo 600 mil pés de café. É bastante para a nossa região. Se nós formos considerar outras regiões onde o café não tinha geada, onde o café não sofreu problemas de ordem estrutural, provocados até por essas geadas e a quebra posterior a cada uma delas, como é o caso de Bauru, nós temos plantadores maiores do que os nossos. As Arias Leite, por exemplo, de Bauru, tinha uma fazenda que produzia com 3 milhões de pés de café. Aqui em Botucatu, passando do 1 milhão, nós só atingimos, se somarmos os dois irmãos, que com suas fazendas, a Fazenda Lajeado e João Batista da Rocha Conceição, que era um dos filhos do Barão de Serra Negra, e o Maneco Conceição, que era o outro filho que tinha a Fazenda Chalé, 3 fazendas, e as 3 juntas produzindo 600 mil pés juntas. Se somarmos os 600 mil pés lá de Vitoriana, da fazenda do Conde de Serra Negra, com do seu irmão, o Lajeado, com mais 600 mil, teremos então 1.200.000 pés apenas com essas propriedades, né? Mas existiam outras propriedades em Botucatu. Em 1920, nós tínhamos produzindo em Botucatu, somados todos os grandes proprietários e os pequenos, perto de 12 milhões de cafeeiros, 12 milhões de pés de cafés produzindo em 1920. É bastante, né? E essa produção, ela era acrescentada ano a ano por uma infinidade de pequenos produtores, produzindo em torno de 12, 10, 5 mil pés, produzindo, ensacando, beneficiando aonde podia ter acesso às máquinas de beneficiamento, mas tínhamos grandes produtores de café, entre eles os proprietários da fazenda Lajeado e da Morro Vermelho, que, aliás, as pessoas precisam ficar sabendo que a Morro Vermelho continua trabalhando com café até hoje, secando o seu café no terreiro, beneficiando o café de alta qualidade nas suas próprias instalações. E hoje, no ano 2012, Botucatu tem hoje uma produção de café de alta qualidade, café diferenciado, bem beneficiado, um café que serve para exportação e que tem nessa propriedade e em outras o expoente na produção atual. Mas naquele tempo nós tínhamos um café com outra qualidade, que era todo encaminhado para a exportação e que abastecia o nosso país de dólares. Era o café que era o principal produto da pauta de exportações brasileiras desde do início do século XX. E ficou assim até os anos 70. Até quando os primeiros produtos da industrialização iniciada com Juscelino Kubitschek, com a infraestrutura montada na produção nacional, começaram a ser vendidas também para o exterior. Mas o café sustentou o país, E as pessoas se esquecem que sustentou o país, mas que começou lá atrás, em vários lugares, muito antes de 1870. Agora, João, a diferença do café amarelo para o café vermelho. O café amarelo teve o início aqui em Botucatu? Teve início aqui em Botucatu. É uma espécie local, nascida na cidade de Botucatu. Uns dizem que por força do solo,
né? É uma mutação no vegetal, né? Com alto teor de cafeína, mas que não é o café utilizado para a produção. Você sabe que a Fazenda Experimental do Café, onde se localiza o Museu do Café, ela foi uma fazenda do governo federal ligada ao IBC, Instituto Brasileiro do Café, surgida em 1934, depois do período da quebra da produção do café, e veio, como outras fazendas, especialmente para trabalhar o desenvolvimento de espécies com alta produtividade. Até então, os vegetais, as plantas eram altas. Não sei se você já viu a panha do café, o ato de colher o café era feito com escadas. As pessoas encostavam a escada no pé, subiam e colhiam. Isso, para aumentar a produtividade, precisava sumir, acabar. E eles desenvolveram uma série de cafés, de vegetais, de plantas, de espécies vegetais, com qualidades: produzir muito e não ser muito alta. Produzir com a qualidade que o mercado internacional acolhesse, escolhesse. E isso foi desenvolvido ao longo dos anos 40, 50, 60, né? Então, durante todo esse tempo, o papel principal da Fazenda do Lajeado foi servir ao desenvolvimento de pesquisas no ramo de café, da produção de café, mas também de arroz, de feijão, de cevada. Eles multiplicaram o número de pesquisas. E foi isso que salvou a fazenda de fato, né? Porque quando, em 1963, a cidade ganhou seu núcleo de escolas médicas e 3 anos depois a sua faculdade de ciências agronômicas, né, ou a faculdade de agronomia, que se falava anteriormente, imediatamente se levantou a seguinte questão: por que não utilizar aquela fazenda experimental do café para alocar lá as salas de aula, os laboratórios de pesquisas e todos os experimentos de campo da Faculdade de Agronomia? E aí nasceu a história de vamos pedir a Fazenda Lajeado para a FCMBB, né? Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas, que agora no ano de 2013 vai comemorar 50 anos. Ela era viável economicamente para escoar o café produzido, mas o que ela queria era saltar para o lado oeste do rio Tietê, e só tinha um jeito de fazer isso, e ela fez, a Ituana fez. Ela, não podendo fazer uma ponte e lançar o trilho sobre a ponte, ela comprou uma companhia de navegação que desde tempos 1875 já fazia uma ligação por vapores entre Anhembi e o Porto Ribeiro, que é aqui perto de Lençóis. E essa companhia de navegação trabalhava com tudo quanto é transporte, não era café apenas. Mas a partir do momento em que a Ituana comprou, ela passou a trabalhar para o café. Então ela pegava no Porto Martins o café que descia em lombo de burro de São Manuel, de todas as Lençóis, né? Punha nos vapores, os vapores subiam até Artemis, embarcava na Ituana e escoava até Jundiaí e depois para o Porto de Santos. O negócio estava feito. Entretanto, ela entrou em crise. Ela quebrou. E a Sorocabana, que já vinha avançando, procurando as melhores fazendas, estava chegando a Vitoriana quando isso ocorreu, procurando atingir o alto da serra, porque daí abria um mundo em termos de produção. Ela podia ir para Bauru, ela também queria ir para Bauru, né? Mas a Ituana já tinha lançado trilhos do Porto Martins até uma estaçãozinha que hoje está perdida no meio de um mato, ali na região de Vitoriana, chamada 13 de Maio, e contornando à direita, indo para o oeste, procurava a Redenção, que é uma estaçãozinha que existe, subia a encosta, passando pela Fazenda Redenção, e foi sair em Igualdade, que hoje é uma estação de estrada de ferro desaparecida, porque houve a duplicação da rodovia Marechal Rondon. Quando ela chega nesse ponto, ela chegou nesse ponto, ela chegou no altiplano antes da Sorocabana, mas ela quebrou. Então, em 96,
a Sorocabana estabelece uma companhia única, Companhia de Ituanas Sorocabana. Era uma companhia única, e depois só Sorocabana. O que a Sorocabana fez? Ela estabeleceu uma ligação entre a linha dela, tronco, Vitoriana 13 de Maio, e incorporou aquele café que descia de São Manuel, de Lençóis, que vinha vindo, né? Ela incorporou de Barra Bonita, né? Enquanto isso, ela subia Botucatu Rubião Júnior e voltou-se para lançar os trilhos dela rumo de Bauru, e encontrou, já que era dela, a estrada lançada pela Ituana em Igualdade. Então, esse traçado, que vem se completar só, acho que muito tarde, ele acabou, o traçado da Ituana, ficando sem utilidade, porque a Ituana só usava aquele traçado porque ela tinha companhia de navegação. A Sorocabana não precisava disso. Ela é todinha traçada do lado oeste do Rio Tietê, inteirinha. Ela não tem ponte sobre o Rio Tietê, né? Ela fazia aí Tietê, Iperó, Sorocaba, Iperó, Boituva, e vem vindo, Juquiratiba, Conchas, Laranjal, Contas, e ela vem vindo, né? E antes ela serpenteava ali pelos baixos de Vitoriana, toda aquela Pirambóia, Piapara, né? E ela vinha procurar uma base, que era a estação de Vitoriana, onde tinha um centro produtor do café muito forte. E tinha um produtor entre todos, que era o maior, que era o Conde de Serra Negra, que era uma pessoa que tinha uma preocupação de colocar o café brasileiro no exterior, o que o levou a manter durante muito tempo em Paris uma casa de café, servindo o café, vendendo o café, não no atacado só, mas fazendo com que a população europeia adquirisse o hábito de tomar café, coisa que também não existia. O que é que dominava? Que bebida dominava a Europa? O chá inglês. O café, para se estabelecer na Europa, teve que enfrentar o costume da bebida do chá inglês, que é tomado com, muito gostoso por sinal, tomado com leite, né? Mas o café, para se afirmar, teve que se atirar no mercado internacional. O IBC chegou a criar vários escritórios internacionais em todas as capitais europeias, cada escritório com a função de colocar o café no atacado, e para colocar no atacado você tem que criar hábitos, criar lojinhas, cafeterias, para poder fazer com que o café brasileiro pudesse ser absorvido. Isso foram 70 anos de luta, 70 anos de luta, né? E o Conde de Serra Negra era um cara que era um sujeito que nos primórdios dessa propagação do café, lá por 1910, 12, antes que ele morresse, ele fez todo esse trabalho pelo café brasileiro. E ele conseguiu o seu objetivo? Conseguiu, sem dúvida. E quando ele faleceu, a viúva continuou trabalhando nesse sentido, né? Que é a Condessa de Serra Negra, que eles tinham posses, tinham condições de fazer isso. Existiam outros grandes plantadores, mas que não tinham nem posses para se manter muito tempo no exterior, e também não tinha o propósito disso. Ele teve posses e propósito, né? Ele quis fazer isso. Vai muito do desejo da pessoa, né? Ele quis propagar a divulgação, colocar a divulgação do café brasileiro no exterior. João, eu queria que você contasse um pouquinho. Quando a Fazenda Lajeado passou da empresa privada para da empresa particular para a empresa privada, como é que foi o desenvolvimento da cidade nesse contexto? Bom, isso aí foi, você vê lá, tem uma data na Túlia, lá onde se guarda o café, de 1934. Isso é resultado já da quebra da Bolsa de Café de Nova York e a quebradeira geral que houve entre os cafeicultores, né? Isso é resultado também de uma política implementada no começo do governo Vargas, que procurou dar sustentação à base produtiva do café, né, para dar tempo a que a Organização Internacional do Café
e a organização nacional, que tem um outro nome, Conselho Nacional do Café, fizessem acordos no sentido de estabelecer cotas de produção por país e no Brasil, né? Também acompanhando uma orientação que era reduzir a superprodução. Você sabe que a quebra da Bolsa foi em função da superprodução. Produzia-se muito mercado, oferta excessiva, preço lá embaixo, né? O café foi muito produzido no mundo inteiro, foi naquele ano, nos dois anos anteriores, os estoques foram muito acumulados e o preço desceu lá embaixo, a ponto de não ser mais vantajoso plantar o café, e não dava, porque não dava para pagar as contas. Muito bem, as fazendas estavam quebradas. Quando o governo federal, isso eu acho que nós demos sorte, porque isso aconteceu no Brasil inteiro, e as fazendas experimentais foram poucas, aí dependeu muito do peso político que esses empresários tiveram para venderem a sua propriedade, as suas duas propriedades, que é Lajeado e Edgárdia, para o Ministério da Agricultura. E o Ministério, comprando, estabeleceu uma produção organizada de pesquisa e desenvolvimento de novas espécies. Para a cidade de Botucatu foi muito importante, porque era uma cidade que tinha uma produção grande do café, que se desorganizou. Nós sofremos muito, o comércio foi fechando as portas, fechou as portas em vários lugares. Deu-se um encolhimento em Vitoriana, encolhimento em Prata, que era o distrito da Prata, era um distrito de Botucatu, era a Prata de Botucatu, né? Em Pardinho. O movimento da população nesses lugares foi o seguinte: transfere-se para Botucatu. Tanto é que muitos comerciantes nessa época vieram para Botucatu e trouxeram seus filhos, que estão aí até hoje, trabalhando, uns professores, outros não, funcionários públicos, mas isso é resultado daquele movimento. Encolhia lá, começou por encolher na periferia da cidade. Encolhia lá, eles vieram, se estabeleceram aqui, comerciantes de todos os comércios de Vitoriana foram fechando aos poucos, e essas populações foram se estabelecendo na cidade. Aconteceu isso em todos os lugares, e nós demos a sorte de ter uma injeção de recursos do governo federal em 1934, a tal ponto que eu posso te garantir uma coisa: ela foi tão importante porque os recursos investidos na cidade repercutiam na vida cotidiana de nossa cidade, porque as pessoas que recebiam seus salários gastavam em Botucatu, que precisavam ter casas, tinham em Botucatu. Muitos moravam lá, mas suas famílias, né? Eles vieram de onde? Uns vieram de fora, mas muitos funcionários, durante todo o tempo, vieram daquela fazenda Ipanema, que também é federal, fica perto de Sorocaba, né? Muitos funcionários vieram de lá. Ao longo dos 40 anos de funcionamento, e o papel que esse exercício de pesquisa e desenvolvimento organizado, suportado, garantido pelo governo federal, foi de brutal importância para uma cidade que vivia muito da produção do café, e que não podia se sustentar apenas com as suas unidades do serviço público. Nós tínhamos unidades, nós éramos, nessa ocasião, uma cidade que era cabeça de região, como são as divisões administrativas, Bauru, Ribeirão Preto, Sorocaba, né? Santos, Campinas, como essas cidades nós éramos. Até 69, nós éramos sede de divisão administrativa, com todas as repartições públicas estabelecidas aqui, né? E uma unidade federal presente aqui, produzindo, empregando, despejando mensalmente, através de salários ou compras, investimento direto, foi muito importante, e foi muito importante. Eu posso dizer o seguinte: havia um sonho de Botucatu desde 1930 de ter uma unidade universitária em Botucatu. O Lajeado funcionou como um aperitivo, é como se tivéssemos o que seria Botucatu. Fato que só veio ocorrer em 63. E hoje
a gente sabe o peso e a importância que tem na vida da nossa cidade as unidades da Unesp em Botucatu. É de brutal importância. Nós temos anualmente recursos gerados pela produção no estado todo que são anualmente lançados em Botucatu. Isso nos dá uma condição até privilegiada. Quando tem crise, a crise é menor aqui, né? Flutua menos, mas flutua menos. E isso é o núcleo de escolas médicas, principalmente o Hospital Universitário, o Hospital HC da Unesp, seus professores, seus laboratórios, seus departamentos, seus alunos, que nos dão essa condição de poder dizer que a cidade, embora pequena, a gente dá para dizer que ela é uma cidade, não chega a ser cidade média, né? Ela tem uma vida financeira saudável, bem saudável. Ela tem unidades públicas ou privadas, as indústrias são privadas, que despejam anualmente um recurso muito volumoso em compras diretas, em salários, né? E o Lajeado daquela ocasião funcionou um pouco assim, né? Era um dinheiro novo que chegava produzido fora e que vinha sendo despejado mensalmente aqui através de salários, de compras diretas, de custeio, que sempre é necessário. Você sempre tem um fornecedor vendendo para essas unidades e um departamento de compras comprando, né? Isso tudo somado num momento de crise foi o nosso diferencial. A crise do café se arrastou pior em outros lugares. Aqui a gente segurou um pouquinho. Tanto é que, durante muito tempo, nos anos 40, a cidade ainda experimentou um desenvolvimento grande do ponto de vista industrial. Várias unidades de produção industrial apareceram nos anos 40 em Botucatu. Foi como se tivesse uma bolha de crescimento. Crise em 29, anos 30 demorou para chegar aqui a crise, mas chegou. Fomos salvos rapidamente pela compra da Fazenda Lajeado, né? O campo ficou desorganizado, se tentou o algodão um pouco, não deu certo. Logo depois surge a Fazenda Lajeado, que segura um pouquinho. Os anos 40 se beneficiam de uma produção industrial que era distribuída no interior de São Paulo e no norte do Paraná, e para logo experimentar uma outra queda relativa nos anos 50 e ressurgir lá na frente a partir de 60 e 70 com uma economia revigorada, como se ela estivesse fazendo musculação, sabe? Como é que é? É uma economia que vem crescendo sem parar, anos 60, 70, 80, 90, os anos 2000, né? E isso dá para ver pelos números. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.